Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse curso Estatística para a Ciência de Dados e Machine Learning. O meu nome é Jones Granatier e eu que vou narrar todas as aulas desse curso. E parabéns pelo seu interesse nessa área de estatística aplicada para a ciência de dados. E a área de estatística é muito importante para a ciência de dados e para machine learning, pois muitos algoritmos de aprendizagem de máquina, eles utilizam conceitos estatísticos. E é muito interessante que você conheça essa vinculação, quais conceitos de estatística são utilizados em machine learning. E quando você vai trabalhar nessa área de ciência de dados, análise de dados, você precisa conhecer ferramentas estatísticas para que você consiga ajudar as empresas na tomada de decisão. Por isso que é muito importante você aprender a área de estatística, pois assim você será um profissional mais qualificado quando você trabalha nessas duas áreas de inteligência artificial, machine learning e ciência de dados. Agora eu vou mostrar para você o conteúdo que você vai aprender nesse curso, que é dividido em 9 partes, conforme você pode observar aqui, que são os principais conteúdos de estatística relacionados com a área de ciência de dados. É claro que você não vai aprender nesse curso todos os conceitos de estatística. Esse curso foi projetado para que você consiga ter uma visão de quais são os conteúdos mais importantes que podem ser aplicados nessas áreas. E você não vai aprender somente a estatística, mas sim a ligação da estatística com a área de ciência de dados. Você vai aprender passo a passo os cálculos estatísticos, as implementações passo a passo em Python e também várias ideias, vários insights de como a estatística é utilizada nessas áreas. Na primeira parte, nós vamos trabalhar com população e amostra, que são os conceitos mais básicos da estatística. Você vai aprender a implementação de várias técnicas de amostragem. Com relação à aprendizagem de máquina, nós vamos trabalhar com subamostragem e sobreamostragem, que também é chamado do undersampling e oversampling, quando você tem dados desbalanceados em um problema de machine learning. Se você usar essas técnicas, você pode melhorar os resultados do algoritmo. Na parte 2, nós vamos trabalhar com dados relativos e absolutos, veremos alguns conceitos e cálculos de percentuais, índices, coeficientes e taxas. A parte 3 é relacionada à distribuição de frequência. Você vai aprender passo a passo como fazer os cálculos, utilizando todas as fórmulas matemáticas, que é essa ideia quando você tem um atributo numérico e você quer transformar para um atributo categórico. E a aplicação em Machine Learning será regras de associação, como você pode utilizar essa técnica para você preparar uma base de dados para aplicação dessa técnica de aprendizagem de máquina. Na parte 5, nós temos as medidas de posição e dispersão, média, moda e mediana, quartis e percentis, que são as medidas de posição. Com relação às medidas de dispersão, nós vamos trabalhar com a variância e o desvio padrão. Você vai entender todos os cálculos passo a passo, tanto os cálculos manuais quanto os cálculos no Python, e depois será abordado como utilizar essas medidas de posição e dispersão para você fazer uma correta avaliação dos resultados de algoritmos de classificação. Depois nós vamos para a parte 5, que a ideia é trabalhar com as distribuições estatísticas. Você vai entender os conceitos da distribuição normal, que é muito utilizada, muito falada nessa área de aprendizagem de máquina e ciência de dados. Nós teremos tópicos sobre várias distribuições não normais. Com relação à aplicação em Machine Learning, temos o Naive Bayes multinomial e também o Naive Bayes Bernoulli, que ele é baseado nessas distribuições estatísticas. Ou seja, conhecendo como estão distribuídos os seus dados, você vai conseguir aplicar esse tipo de algoritmo. Vamos trabalhar com a padronização, que também é chamado do Z-score, e também como são inicializados os pesos em redes neurais artificiais. Na parte 6, nós vamos trabalhar com cálculos de probabilidade. Você vai aprender o básico sobre probabilidade, distribuições de probabilidade, ou seja, as distribuições estatísticas que nós trabalharmos nessa parte 5
Nós vamos utilizar nessa parte 6 para fazer cálculos de probabilidade, para resolver problemas reais do dia a dia. E também você vai aprender como gerar probabilidades utilizando algoritmos de Machine Learning. Na parte 7, nós vamos trabalhar com os intervalos de confiança e teste de hipóteses. Essa parte é bem interessante caso você queira fazer a avaliação de um algoritmo de Machine Learning. Por exemplo, você quer provar que um algoritmo é melhor do que outro. Como que você pode utilizar os intervalos de confiança e os testes de hipóteses para que você consiga provar isso, que é muito utilizado quando você quer fazer validação em artigos científicos. E você vai aprender detalhes sobre estatística paramétrica e estatística não paramétrica, que dependendo em como os dados estão distribuídos, ou você usa técnicas de estatística paramétrica ou técnicas de estatística não paramétrica. Nós vamos aprender a distribuição t-student, os cálculos de teste de hipóteses utilizando ANOVA e Q² e como que você pode utilizar esses testes de hipóteses para você fazer a seleção dos melhores atributos em uma base de dados. Na parte 8, nós vamos trabalhar com a correlação e a regressão e vamos focar somente na regressão linear simples e regressão linear múltipla. Nós teremos um exemplo de uma base de dados para a previsão do preço das casas, que o objetivo dessa técnica de regressão é prever números. E por fim, na última parte, nós vamos trabalhar com a visualização, que você vai aprender a implementar alguns gráficos interessantes e também alguns mapas em bases de dados que possuem informações de latitude e longitude. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso. Espero que você goste e aproveite esse conteúdo e na próxima aula já vamos iniciar a teoria e a prática do primeiro módulo do curso. Obrigado e até lá!